Irmãos e irmãs, para quem gosta de matemática, a primeira leitura tem uma conta que é 20%. O Evangelho tem uma conta que é 5 mais 2, que dá 7 para 5.000. E não fecha a conta. Na primeira leitura tem 20 pães para alimentar 100 pessoas. No Evangelho tem 7 alimentos para alimentar uma multidão. Só de homens tem 5.000, sem contar mulheres e crianças. Não dá para fechar a matemática. Na primeira leitura vem um homem de Baal Salisa e ele vai entregar para o profeta, que é um homem de Deus, o Eliseu, esse donativo, essa oferta, que é fruto do quê? Das primícias. Naquela época, o fruto das primeiras plantações, o melhor que se ganhava, que se colhia, era dado para Deus, em agradecimento que Ele que nos dá tudo. Então entregou para o Eliseu 20 pães de cevada. O Eliseu poderia ter feito como alguns fazem, ter comido os 20 pães. Ninguém ia ficar sabendo. Ele ia sair com a barriga mais estufada. Mas não foi isso que ele fez. Ele diz assim ao servo: dá ao povo para que coma. Olha como a primeira leitura ela é parecida com o Evangelho. No Evangelho, Jesus fala o que para Filipe? Olha, como nós vamos alimentar essa gente? E aí então, o servo, que é parecido com o Filipe do Evangelho, e é mais parecido ainda com a gente, vai dizer assim para o Eliseu: olha, como que eu vou distribuir tão pouco, 20 pães, para 100 pessoas? Não tem lógica. Portanto, quem reza para Deus e quer um milagre na lógica matemática, não vai conseguir. Porque Deus não se prende às nossas lógicas para realizar as suas obras. E aí então, o profeta Eliseu vai dizer assim: diz o Senhor, isso está na palavra, comerão e ainda sobrará. É uma passagem do Antigo Testamento. É o final do Evangelho de hoje, né? Vocês viram lá quantos cestos recolheram depois de repartir. E o homem então fez como o Eliseu mandou, porque quando a gente faz como Deus pede, a graça, o milagre acontece. O Evangelho de hoje então, Jesus ele foi para o outro lado do mar da Galileia. Nós já vimos esse ano uma passagem desta forma começada, né? Ir para o outro lado é se movimentar, é sair do seu comodismo. É como se dissesse assim: desse lado está tudo bem, né? Você sabe que na Judéia é onde está Jerusalém, é a capital, onde está o templo, é aqui no sul. No centro está a Samaria, que muitos desviam para não passar com os samaritanos. E lá no norte está esta grande região chamada Galileia, é onde está Jesus fazendo missão. É lá que está a cidade, melhor, nem a cidade, né? Nazaré, é onde Jesus faz a maior parte da sua pregação. É nesse lugar que ele está. Vamos para o outro lado do mar da Galileia, que também tem o nome de Tiberíades. E tinha uma grande multidão seguindo Jesus, porque ele estava
curando os doentes, fazendo tanta coisa boa para o povo, que a multidão que o seguia era tão grande. Ela queria ver os sinais. Olha, o Evangelho de hoje muda as palavras. Até domingo passado, nós estávamos ouvindo o Evangelho de Marcos, que é o evangelista desse ano litúrgico. A partir de hoje, durante 5 domingos, porque o Evangelho de Marcos ele é o mais curto, ele tem 16 capítulos. A partir de hoje nós vamos ouvir o Evangelho de João, sobre o pão, capítulo 6 do Evangelho de João. Durante 5 domingos é isso que nós vamos ouvir. E João, ele não vai falar de milagre. Nunca você vai ouvir a palavra milagre no Evangelho de João. Milagre é uma palavra dos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. João ele usa uma outra palavra, que é sinal, para a gente enxergar além. Boda de Caná, o sinal da água transformada em vinho, né? O sinal do cego de nascença, o sinal da ressurreição de Lázaro. E hoje o sinal é esse, dos pães multiplicados. E diz aqui que Jesus subiu no monte, que o Jesus é o novo Moisés. Não sobe no monte igual Moisés, sobe no monte para saciar o povo. Sobe no monte, diz o Evangelho, e ali ele se sentou e vai começar a ensinar. Você viu o Evangelho desses dias? Aonde ele sentou? Não foi numa barca? Jesus sentou numa barca e da barca ele ensinava. Porque esses lugares na Bíblia, o monte, a barca, é o lugar da cátedra, é o lugar da igreja, é dali que Cristo preside, que Ele prega, né? Como Deus. E aí então, estava se aproximando a festa da Páscoa dos judeus. É muito difícil ler isso, porque a Páscoa, você tem que comemorar onde? Lá em Jerusalém, lá no templo. Jesus está comemorando a Páscoa onde? Lá na Galileia. Ele muda, ele já começa a dizer que ele é a Páscoa, é em torno dele que se celebra. E aí então, eu gosto muito desse detalhe do Evangelho que pode passar despercebido. E diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão. Agora vai acontecer o que o Evangelho fala. Lembra do Evangelho do domingo passado, né? Que todos esses Evangelhos são continuações. Levantando os olhos, viu uma multidão, como que ela era? Como ovelhas sem pastor. E ele teve o quê? Compaixão. Mas para ver, teve que levantar os olhos. Você está levantando os olhos para ver? Ou você está tampando com a peneira? Tem gente que adora usar óculos de sol, né? Mas não aquele que enxerga, que não enxerga nada, para não ver. Porque se Jesus olhar através dos seus olhos, diga você, o que ele verá? Porque ao ver aquela multidão, Jesus vai se envolver com aquilo. O que ele viu lá? Mais de 5.000 homens, um povo que estava seguindo ele o dia inteiro, e ele se comove em: como eu vou mandar esse povo embora sem se alimentar? E você? Quando você olha as realidades da vida, do mundo, que precisam de mudança, que precisa de ajuda, que precisa de caridade, que precisa de uma palavra, como que você vê isso, né? Ontem eu fui numa comunidade, porque a vida ela é feita em comunidade, não tem vida fora da comunidade. Ontem eu fui rezar numa comunidade rural, uma alegria, porque tinha gente que estava celebrando o dom da vida,
inserimos lá uma imagem do Pai Eterno bonita que a comunidade adquiriu, mas tinha gente sofrendo. Tinha gente sofrendo com falecidos, com um filho que morre e os pais têm que enterrar, né? Depois nós fomos em um outro sítio para atender famílias que estavam também em situações difíceis, outras com família unida. Então são essas realidades que as pessoas se fortalecem na comunidade, né? E aí então, vendo a multidão, ele vai falar para Filipe. O que ele fala para Filipe, ele está falando para você hoje. O que Jesus fala para Filipe é para pôr ele à prova. Jesus já sabe tudo o que ele vai fazer. E Deus hoje está querendo te provar também. Se ele tivesse perguntado para você, para mim, para nós, eu acredito que na maioria das vezes nós íamos ser Filipe. Ô Filipe, olha aqui, olha a multidão que tem aqui. Me responde, Filipe. Onde nós vamos comprar pão para que eles possam comer? Esse tipo de pergunta, se não mexe com a gente, quer dizer que a gente é um vivo morto. Quer dizer, se tem alguém caído na minha frente, tanto fez, eu passo em cima. Filipe, onde nós vamos comprar pão para que eles possam comer? Para pôr ele à prova. Aí o Filipe olhou, pensou assim: será que esse homem não está dormindo bem? Porque olha a multidão que tem aqui. Eu vou dar pedra para esse povo comer? Aí o Filipe pega e fala assim: ô Jesus, nem 200 moedas, e aqui nós estamos falando do denário, o denário, ou essa moeda de prata, cada uma vale o trabalho de um dia de um trabalhador da época. Nem 200 moedas de prata bastariam para um pedaço de pão para cada um. O Filipe, ele é moderno, isso que é bom, né? Ele é capitalista, né? O dinheiro tem que dar conta de tudo. Não tem jeito, Jesus. Nem se a gente tivesse essa quantidade de dinheiro, não daria conta. Nem se a gente tivesse o melhor plano de saúde, essa doença seria resolvida, e assim por diante, né? Nós vamos respondendo isso. Às vezes Jesus está te perguntando, te pondo à prova, não só disso daqui do pão, mas de outras coisas, e você responde de um modo tão mesquinho: tem jeito não, Jesus, vai dar muito trabalho, eu já fiz as contas aqui, não dá, não fecha. Ele nos põe à prova sim, para ver o tamanho da sua fé. E aí então, agora, não sei se você é Filipe ou André, pensa aí. Agora vai aparecer na cena um outro discípulo. Você lembra quando ele foi chamado? Ele estava pescando. Jesus chamou 2 irmãos, o Tiago e o João, e chamou outros 2 irmãos, o Simão, que você conhece ele como Pedro, São Pedro, e o irmão dele, o André. André, em grego, o nome Andreas significa uma palavra parecida com humano. Então agora vai entrar na cena alguém, parece redundante, né? Mais humano para lidar com a situação. Menos capitalista, menos egoísta, mais humano. Ainda não é perfeito não. Aí humano, o André fala assim, já que o Filipe falou que não dá conta: ó Jesus, olha o seu folhetim, olha a capa, né? Você está vendo que tem uma multidão atrás de Jesus, mas o destaque da cena é uma criança, em grego paideia. Uma criança na época de Jesus
não pode dar opinião. Uma criança na época de Jesus é insignificante o que ela vai falar ou fazer ou trazer. Uma criança que não vale nada, não tem autoridade para resolver nada. Só que é uma criança que vai trazer a solução. É o mais simples, o que ninguém dá nada, o pequeno, que vai apresentar para Jesus a solução. E o André, humano, tem um menino, apesar que ele fala igual a gente, né? Ainda não fala com aquela certeza. Ele diz mais ou menos assim: olha, o que temos é isso. Tem um menino aqui que tem 2 pães e 5 peixes. 5 mais 2 dá quanto? 7. Nossa, olha como está cheio de matemática na Bíblia hoje, né? 7 na Bíblia é um número perfeito. 7 na Bíblia significa perfeição. 7 sacramentos, melhor, 7 dons do Espírito Santo, né? O que mais tem na Bíblia de 7? Quando Deus criou o mundo aí, né, e descansou no 7º. Sacramentos também? Bem. Então 5 pães e 2 peixes. Dá 7. Jesus tendo 7, ele faz o que ele faz ser perfeito, né? E aí então ele pega os 5 pães de cevada e 2 peixes. Mesmo o André falando: ah, mas o que é isso? Tão pouco para tanta gente. E Jesus fala assim: fazeis sentar as pessoas. Imagina que estava todo mundo em pé. Imagina você em pé e eu falando aqui 30 minutos, você nem ia aguentar, eu tinha ido embora. Ali Jesus já estava falando 2 horas. Estava todo mundo em pé. Quando Jesus fala para eles sentar, eles fazem assim, eu posso sentar. Porque sentar, só podia sentar quem tinha dignidade. O escravo, as pessoas pobres ficavam em pé. Quando Jesus manda aquele povo sentar, eles estão falando, Jesus está falando para eles: vocês são dignos de estar aqui comigo. É a primeira coisa que ele faz. Ele nem multiplicou o pão, ele deu dignidade. Senta as pessoas aí na relva. E ali então sentaram-se aproximadamente 5.000 homens. O que ele vai fazer agora? Vê se você consegue perceber que as palavras que ele vai realizar, os gestos, se parecem com o que acontece aqui no altar, com a Eucaristia. Jesus tomou os 5 pães, deu graças. Eucaristia, ação de graças. Distribuiu. Nós fazemos isso, né? Partimos o pão para distribuir a Eucaristia aos que estavam sentados, porque a Eucaristia torna todos dignos. Não tem mesa, Jesus é a mesa da Eucaristia, né? Na mesa da Eucaristia, o amor se faz doação a um povo que vive e partilha, trabalha e constrói mundo irmão. Comigo irá cear, o pão da vida ter, quem até o fim fiel permanecer, quem até o fim fiel permanecer. E aí então ele fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, olha, ninguém passou fome. Quando Jesus dá
Ele dá para você ficar satisfeito. E quando não tinha nada, quando o drama era 5 pães, 2 peixes, não dá, quando todo mundo reparte, o que acontece? Sobrou. Eles recolheram 12 cestos, outro número bíblico importante, 12 cestos, porque Jesus não tem desperdício. Quando a humanidade aprender a repartir, não só o pão, mas os dons, nós nunca passaremos fome, nem de alimento e nem de Deus. Aí o Evangelho termina um pouco triste, feio, vergonhoso até. Todo mundo saciado, uma coisa tão bonita que aconteceu. E aí então, quando Jesus notou que eles estavam querendo levar ele para proclamar ele rei, mas do jeito deles, ele foi embora, retirou sozinho, como ele faz para rezar. Porque mesmo com uma multiplicação tão bonita dos pães, ele queria fazer Jesus rei para dar pão. Vamos fazer ele rei, porque ele sempre vai me dar alimento. E Jesus queria dar muito mais do que isso. Que cada um possa entender no fundo do seu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.